Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendo a minha própria maneira de agir, porque o mal que eu detesto, isso faço, e o bem que eu prefiro, não faço. A conclusão que chego é de que eu sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado. O pecado habita em mim, o mal reside em mim. Em realidade, em mim não habita bem algum. Quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, eu vejo na minha carne uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende na servidão do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Estas palavras, elas constituem-se num desabafo do apóstolo Paulo. Estão escritas em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. E é sobre este assunto, uma luta espiritual, um conflito interior, que todo filho de Deus vive, e sobre as providências de Deus para nos socorrer e nos dar a vitória. É sobre esse tema que nós vamos refletir um pouquinho hoje. E eu estou contente, irmãos, por estar aqui com vocês. Estou feliz por estarmos participando desse culto. Deus seja louvado pela sua presença. E eu estou contente também por você que está aí, talvez com sua igreja, não sei, ou em casa, com familiares, amigos, ou talvez sozinho, diante da tela do computador, numa televisão, ou vendo num telão. Naturalmente que eu não sei quem você é, não sei onde você está, e eu nem sei quando é que você está assistindo essa mensagem. Mas o fato é que você está aí com seu coração aberto para receber a palavra do Senhor. E seja bem-vindo à palavra de Deus agora. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos ilumine e nos dê compreensão de sua palavra. Esse desabafo do apóstolo Paulo, sobre o qual falei, é em realidade uma experiência vivida. Esse conflito, essa luta interior, é uma experiência vivida por todo ser humano, mas de forma especial por aqueles que são convertidos, na linguagem de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram, durante a existência, impactados pela graça de Cristo, atraídos pelo amor de Deus. Segundo a Bíblia, quando nós nos convertemos, o Senhor coloca no nosso coração a natureza espiritual, que nos inclina para Deus. Mas todos nós nascemos em realidade com uma tendência contrária à vontade de Deus. Nós nascemos inclinados para o mal. É assim que a Bíblia diz. O salmista diz no Salmo 51: em pecado me concebeu a minha mãe. Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele, Cristo, é claro, nos deu vida, nos vivificou quando nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Segundo a Bíblia, é assim que o homem nasce, alienado de Deus, separado do Senhor. É claro que não deveria ter sido assim. Os nossos primeiros pais nasceram totalmente ligados a Deus, mas depois que eles pecaram, a palavra de Deus diz que houve uma descontinuidade na relação do ser humano com Deus, de modo que o pecado dos nossos primeiros pais, a sua natureza pecaminosa, passa para todos nós. Então todos os seres humanos já nascemos tendenciosos, inclinados para o mal. Veja na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 8, verso 7. Romanos 8, verso 7, Paulo diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor quer dizer a inclinação, a tendência da carne
não é sujeita à lei de Deus. Pelo contrário, é inimizade contra Deus. Todos nós nascemos assim. Nós nascemos com a tendência herdada para o mal. E o tempo passa e tendências cultivadas vão surgindo e se agregando à natureza já predisposta para o mal. E assim o homem vai se afastando de Deus. É isso que a palavra do Senhor ensina. É como se o homem já nascesse com um caminho aberto em sua mente que o direciona para o mal. É em realidade uma grande avenida. Nós nascemos com uma mente predisposta a ter prazer e se viciar no pecado. E sabe qual é o grande desafio de Deus? O grande desafio de Deus é abrir na minha mente um novo caminho, uma nova avenida. O grande desafio de Deus é transformar a mente carnal e natural numa mente espiritual, que Paulo chama de a mente de Cristo. Esse é o grande desafio de Deus. Levar o homem a ter uma nova forma de pensar, de raciocinar. Aquele que tem prazer nas coisas do pecado, ele passará então a ter prazer nas coisas de Deus. Aquele que vive em pecaminosidade, ele então passa a viver em santidade, quando Deus abre esse novo caminho, quando Deus abre essa nova avenida em nossa mente. Nós passamos a ter prazer nas coisas espirituais. O grande desafio de Deus é abrir esse novo caminho na mente dos pecadores. E um detalhe importante: para Deus fazer isso, Deus precisa da nossa permissão e da nossa cooperação, porque Ele nos criou como seres livres, e nós podemos seguir no rumo no qual já nascemos, que é de alienação e separação de Deus, ou nós, se permitirmos, pela obra do Espírito Santo em nossa vida, então nós mudaremos a direção, nós experimentaremos uma conversão e nos voltaremos para Deus. Deus precisa de nossa cooperação, de nossa permissão. Quer ver um exemplo de permissão e de cooperação para que a obra de Deus se realize? Procure na sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14. Primeira carta escrita por João, capítulo 2, verso 14. A partir do meio do verso, João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu gosto muito desse texto. João está primeiramente dirigindo-se a jovens que viviam numa região do mundo chamada Ásia Menor, hoje na área onde localiza-se a Turquia. Estes jovens para os quais João primeiramente escreve, porque é claro, as suas cartas elas têm uma aplicação para a igreja de Deus em toda a era cristã e todos os lugares, mas estes jovens eram notáveis, João diz, eles eram fortes. E é claro que a força sobre a qual João está falando aqui não é força física, ainda que seja na juventude que a gente tem maior vigor físico. Aqui João está se referindo à força espiritual. Tanto é que ele diz assim: sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido quem? O maligno. João está falando do conflito entre o bem e o mal, que é travado na mente, no coração de todo ser humano. E estes jovens eram fortes e vitoriosos nesse conflito. O maligno estava sendo derrotado, estava sendo vencido. Todos nós estamos inseridos nessa luta espiritual. Paulo diz que essa luta inclusive não é contra carne ou contra sangue, e sim contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra principados e potestades. E veja um detalhe: se a luta é espiritual, as armas para combatermos nesse combate inevitável, as armas também são espirituais. As palavras de Paulo, não lutamos contra carne e sangue, estão em Efésios 6, verso 12.
Mas agora eu cito as palavras de Paulo em 2 Coríntios 10, verso 4, quando ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. As armas da nossa milícia, dessa luta na qual todos estamos inseridos, elas não são carnais, são armas espirituais. E estas armas espirituais, diz Paulo, elas são poderosas em Deus, e elas derrubam fortalezas, elas anulam sofismas. Não há nada que possa contra essas armas de Deus, armas espirituais. E observe que estes jovens, mencionados em 1 João 2,14, jovens fortes, vitoriosos na luta contra o maligno, eles estavam usando uma das poderosas armas espirituais de Deus. João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eles estavam interiorizando a palavra de Deus. Oh, bendita palavra de Deus! Se você interioriza na sua mente, no seu coração, a palavra do Senhor, então Deus lhe dá força. E com a força de Deus, você vence a sua própria natureza predisposta para o mal. Você vence seus estímulos interiores para o mal. E você vence os estímulos externos que nesse mundo não faltam para nos direcionarem para o mal. Mas para isso nós temos que fazer o que esses garotos, o que esses jovens fizeram. Nós precisamos interiorizar a palavra do Senhor. Há um outro texto conhecido que está no Salmo 119, quando o salmista faz uma pergunta aos jovens, e ele diz assim: como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119, verso 9, e o próprio salmista responde, ele diz assim: observando-o segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes, Senhor, fugir aos teus mandamentos. Escondi no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Por isso que esses garotos estavam vencendo o maligno, porque eles esconderam, guardaram, interiorizaram a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor que nos dá a vitória através de sua palavra. Esses jovens fortes estavam seguindo o exemplo do nosso mestre, do Senhor Jesus Cristo. Ah, os irmãos sabem, Jesus era um homem que tinha a palavra na mente e no coração, e nos momentos certos Jesus sabia usá-la, para inclusive defender-se do mal. Depois de ter jejuado e orado no deserto, a Bíblia diz que Cristo teve fome, e eu cito o texto agora de Mateus capítulo 4, Jesus teve fome, então o tentador se aproximou, e disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus disse para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gosto quando Jesus diz assim: está escrito. Ei, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus estava na mente, no coração de Cristo, e aí então nos lábios dele, para vencer, para derrubar, para destruir os sofismas, as armações do inimigo. Mas a Bíblia diz que o diabo não se deu por vencido, e disse assim, e diz o texto que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, e disse assim: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E olha agora a ousadia. O diabo disse: porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos. Quem agora está citando a Bíblia? O próprio inimigo. Que ousadia, não? Ele próprio disse: porque está escrito. Significa, irmãos e amigos, que o inimigo também conhece as Escrituras. Quando a gente diz de interiorizar a palavra de Deus, guardá-la na mente e no coração,
não é no sentido apenas de ter um conhecimento intelectual da Bíblia, não é simplesmente ter cultura bíblica, porque cultura bíblica o diabo tem, e provavelmente mais do que muitos crentes. Não adianta ter cultura bíblica, é preciso estudar a palavra do Senhor com disposição de submeter-se a ela, de amá-la, de respeitá-la e obedecê-la. Porque até o inimigo, como disse, conhece a palavra, mas ele não se submete, ele não se rende, ele não obedece. Então não basta conhecer a palavra apenas no sentido de ter conhecimento bíblico, bem como também não basta mencionar a palavra, é preciso amá-la, respeitá-la, vivê-la, obedecê-la. E quando o diabo disse estas coisas, Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez o diabo tentou. A Bíblia diz que o inimigo levou Jesus para um monte alto e disse assim, e mostrou, está escrito, todos os reinos do mundo, as glórias dos reinos do mundo, e disse assim: estas coisas todas eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então a Bíblia diz que o diabo se retirou. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, está escrito, está escrito. E ainda que o inimigo tenha resistido a princípio, ele saiu pelo poder da palavra de Deus. Você quer vencer no combate contra o mal? Você quer deixar de ter um cristianismo meramente nominal, teórico, superficial? Você quer sair da pobre realidade de muitos crentes que vivem um verdadeiro marasmo espiritual? Então, em nome de Jesus, interiorize a palavra do Senhor. Guarde na sua mente, no seu coração o que está escrito, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Esta é uma poderosa arma de Deus no combate contra o mal. Essa é uma das armas da nossa milícia. Quer ver uma segunda arma poderosa? E o próprio Cristo é exemplo nisso. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 35. Em realidade há muitos versos, muitos textos nos Evangelhos que mencionam Jesus orando. Esse é apenas um deles. Marcos 1, verso 35 diz assim: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Era ainda madrugada quando Jesus se levantou, procurou um lugar tranquilo e se dedicou à oração. Bendito exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que ele estava sendo todo o tempo observado pelas pessoas e de forma particular pelos seus discípulos. Jesus sabia que suas atitudes, que suas palavras eram observadas, e os discípulos estavam inclinados a imitar os atos do Mestre. É evidente que Cristo não fazia apenas para dar o exemplo, ele fazia porque sentia necessidade e tinha prazer nisso, mas Jesus tinha consciência de que seus atos eram observados e seriam imitados. E a Bíblia menciona alguns costumes de Cristo, e um dos costumes, um dos hábitos de Jesus era orar. Tem momentos em que ele se reservava para orar. Oh, meus irmãos, há um sonho no coração de Deus, e um precioso sonho que há no coração de Deus é que seu povo ore. O texto é conhecido, 2 Crônicas 7,14. Deus diz assim: se o meu povo, quem sabe, fala comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, se meu povo, diz Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar.
Outro dia eu vi um pregador dizendo, ele dizia assim: olha, humilhar e orar em realidade são a mesma coisa. Porque para a gente orar, a gente precisa se humilhar. E ele dizia, talvez por isso seja tão difícil orar, porque é difícil para nós nos humilharmos. Quando você ora, você revela a sua dependência, sua pequenez, sua carência. A oração é um ato de humildade, é claro, a oração sincera. Mas se meu povo, diz Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face, perseverar em me buscar, se meu povo, diz Deus, se desviar dos seus maus caminhos, veja, desviar-se dos maus caminhos, já é uma consequência de se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Porque se você resolve viver na presença do Senhor, o Senhor lhe guiará para caminhos bons e não maus. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então Deus promete, eu vou ouvir dos céus. Este ouvir é muito mais do que simplesmente escutar. Nesse ouvir está implícita a ideia de agir. É como se Deus dissesse, eu não vou ficar indiferente ao seu clamor, eu vou agir em resposta à oração, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu vou abençoar espiritualmente meu povo, eu vou abençoar e fazer prosperar o meu povo, se meu povo se humilhar e orar. Outro dia eu parei num semáforo e havia um carro que estava à minha frente. E tinha uma coisa escrita no vidro traseiro do carro que chamou a minha atenção. Bem, vocês conhecem um pensamento, um adágio popular que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Certamente já ouviram, não é? É assim, não é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. No vidro traseiro do carro estava escrito assim com letras bem grandes: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Amém? Louvado seja o Senhor. Se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre, em nome de Jesus. E corre mesmo, e corre para longe, porque há poder no nome de Jesus. Tiago 4 verso 7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Mas o povo do Senhor precisa orar e buscar a face do Senhor. Irmãos, às vezes eu fico pensando, por que será que nós não raras vezes somos tão fracos espiritualmente falando? Eu até tenho dito umas palavras por aí que eu acho que são um pouquinho fortes, mas eu tenho dito isso, é claro, com todo carinho e com todo respeito, porque não é de outra maneira que a igreja de Deus, não obstante as suas debilidades, deve ser tratada. Afinal, a igreja é o que Deus tem de mais precioso nesse velho mundo. Mas eu tenho dito assim: o mais triste não é ver bancos vazios na quarta-feira. O mais triste é ver bancos cheios de pessoas vazias no sábado. Pessoas vazias no sentido espiritual. E por que será que há tantas pessoas vazias espiritualmente falando no sábado? Porque não são poucos os que passam a semana sem comunhão com Deus. Não são poucos os que passam a semana correndo atrás do vento. E eles não priorizam o que é essencial na vida. Eles não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oh, meus irmãos, a verdade é que há muitos crentes, mas poucos deles verdadeiramente se humilham e oram, e estudam e interiorizam a palavra do Senhor. Vivemos num tempo de muito cristianismo, entretanto cristianismo superficial. Pessoas que têm experiência com Deus muito tacanha, muito rasteira, quando poderiam ser valorosos homens e mulheres de Deus. Eu estou falando isso para vocês, e Deus sabe que essa pregação é para mim também, porque todos nós precisamos reconsiderar nossos valores
e rever nossas prioridades. Já há vários anos, eu me lembro que eu era um pastor ainda jovem. Um dia eu ouvi um líder da igreja pregando, e era um irmão leigo, um dos anciãos da igreja. E ele estava assim, muito veemente na sua pregação e também emocionado, e ele falava com sinceridade. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: irmãos, se nós tivéssemos uma visão correta do tempo no qual vivemos, nós não estaríamos assentados ou mesmo em pé, mas permaneceríamos todos ajoelhados. Vou repetir: se nós tivéssemos uma visão correta do tempo no qual vivemos, não estaríamos assentados ou mesmo em pé. E ele concluiu: mas permaneceríamos todos ajoelhados. Ah, que pena que nesse tempo tão solene, os crentes de modo geral se caracterizam por um cristianismo superficial. Mais do que em qualquer outro tempo, Deus deseja, e o mundo precisa ver, um povo que se ajoelha, que ora, que se rende à palavra de Deus e a obedece, porque esse povo que assim vive é perdoado pelo céu, e sua vida se torna próspera e abençoada. Então, conforme disse Cristo, os homens veem nossas boas obras, o nosso exemplo, e eles glorificam o nosso Pai que está nos céus. Estamos vivendo em dias solenes, e o povo de Deus precisa aprender a viver em oração. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos dedicar mais tempo, meus irmãos, para buscarmos a Deus, de preferência logo no início do nosso dia. Mesmo antes de tomarmos o nosso jejum, nós devemos passar momentos estudando a Bíblia, orando ao Senhor e nos consagrando ao Senhor. É importante que cada família reserve um momento do dia, seja a hora que for, ainda que poucos minutos, para realizar o culto em família. Uma família que ora unida, permanece unida. Nós precisamos, como povo de Deus, priorizar o culto. Necessitamos ser mais assíduos em relação às reuniões espirituais da igreja. Os irmãos já notaram quantas vezes nós trocamos o culto por coisas tão fúteis, tão banais, muitas vezes tolas e até desprezíveis. A gente precisa voltar a priorizar o culto. Você e eu precisamos reverenciar a Deus no seu santo dia, guardando o santo sábado segundo a orientação do Senhor. Durante a semana é assim: você começa o dia com Deus, passa o dia com a certeza de estar na presença do Senhor, reúne em algum momento sua família e adora a Deus, ainda que seja por poucos minutos. Se é dia no culto na igreja, você vem à igreja e traz sua família para a igreja e congrega com o povo de Deus e adora a Deus. E quando chega o santo sábado, a partir do pôr do sol da sexta-feira, se você quer ser fiel ao Senhor e à sua palavra, então você deve passar todo o sábado em comunhão plena com o Senhor. Foi Deus quem pediu isso. E por favor, nunca se esqueça: Deus não pede nada de seus filhos se não for para abençoá-los. Deus não pede se não for para dar. Parece um paradoxo isso, mas essa é a realidade. Deus só pede para dar. Quando Deus pediu para guardarmos o santo sábado, Deus estava pensando na gente e não nele. Deus estava pensando em nosso bem. Por isso que Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem. Nós precisamos priorizar Deus em nossa vida, usando devidamente o tempo que Ele nos deu. Nós precisamos, irmãos, consagrar nossa mente e nosso corpo ao Senhor. Quando você ora, quando você estuda a Bíblia, quando você prioriza o culto, você está consagrando sua mente a Deus, porque você tem consciência de que seu corpo, conforme está escrito, é templo do Espírito Santo. Isto é um privilégio para nós. Nós somos, está escrito, santuários do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita na mente, no coração de todo aquele que é convertido e procura andar com Deus. É por isso que nossa mente e nosso corpo devem ser consagrados ao Senhor.
Tudo aquilo que eu sei de alguma maneira vai afetar meu corpo e consequentemente prejudicar minha mente, eu devo evitar. Tudo aquilo que eu sei vai abençoar, vai fazer bem para o meu corpo e consequentemente para a minha mente, então isso eu devo fazer, nisso eu devo me envolver. O povo de Deus precisa consagrar seu tempo, e o templo de Deus, seu corpo, sua mente, ao Senhor, porque assim Deus pode e vai usar cada um de nós para a sua honra e para a sua glória. Outro dia nós tivemos uma Camp Jovem, cerca de 1.200 jovens, reunidos lá em Guarapari, no Espírito Santo. O nome já diz, a Camp Jovem. O programa é para jovens, mas os jovens foram legais e abriram exceção para alguns menos jovens, não é? E eu tive a felicidade de estar entre estes abençoados. Eu estive no Camp Jovem, foi um encontro inesquecível, extraordinário. Outro dia eu estava conversando, essa semana mesmo, com o pastor Odaí, que é o nosso líder do Ministério Jovem aqui da associação. E o pastor Odaí me disse assim: Gilson, esses dias eu tive uma experiência interessante. Ele disse, chegou uma mãe aqui no escritório e disse assim: pastor, o que foi que vocês disseram no Camp Jovem? Ele disse: como assim, irmã? Ela disse: o que foi que vocês fizeram e ensinaram lá? E ele disse: a pergunta já me deixou temeroso em relação ao próximo comentário dela. Mas ela seguiu dizendo: por que, pastor? A minha filha chegou em casa domingo à noite. E eu disse: filha, tudo bem? Ela: tudo bem. E depois eu disse assim: filha, depois de 3 dias de reunião lá em Guarapari, o que foi que ficou na sua cabeça? Filha, ficou alguma coisa aí na sua mente? O que ficou? E a menina olhou para a mãe e disse assim, apontando o dedo: leia o livro. E a mãe disse: como assim? E ela disse: leia o livro. E aquela irmã comentou com o pastor Daí: pastor, eu me encantei quando na segunda-feira cedinho eu me acordei e eu ouvi a minha filha num cantinho lendo a Bíblia e orando. É que lá no Camp Jovem, o pastor Venefrides, que foi o orador, em todos os seus sermões, vários momentos ele dizia: leia o livro. Leia o livro. Você quer ser um jovem forte na vida espiritual? Leia o livro. É o livro. Este aqui não é um livro, ele é o livro. A questão não é o livro em si, mas a mensagem que o livro contém, que é a palavra de Deus. Então leia o livro. E leia todo o livro. Eu fico triste por saber que, por exemplo, os nossos irmãos judeus, eles não leem todo o livro. Eles leem apenas o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Estão perdendo parte preciosa do livro. Essa é uma atitude equivocada. Eles não consideram a inspiração do Novo Testamento. Mas há outros irmãos evangélicos que lamentavelmente também desprezam parte do livro. Eles se dedicam a estudar apenas o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Eles consideram o Antigo Testamento vencido, ultrapassado, cumprido. E não são poucos os que tratam com desprezo. Essa também é uma atitude equivocada, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. E veja que quando Paulo disse isso, a escritura conhecida e lida era o Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para os filhos de Deus. Portanto, leia o livro, ame o livro, respeite o livro, obedeça o livro. Essa é a grande necessidade da igreja de Deus e dos filhos de Deus na atualidade. Eu quero terminar com
As palavras de Paulo ainda em Romanos capítulo 7, agora no último verso. Comecei falando do desespero de Paulo, e você lê isso no capítulo 7, mas quando chega no último verso do capítulo 7, Paulo diz simplesmente assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Está em conflito, está angustiado, está desesperado, até que entra em cena o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. E Paulo diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E ele começa o capítulo 8 dizendo: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. O conflito existe, ele é real, mas se você permanecer olhando para Jesus nosso Senhor, a vitória é certa. Se você usar as armas da nossa milícia, através das quais você está ligado a Jesus Cristo nosso Senhor, se você procurar viver uma vida de oração, de estudo da palavra, de culto, de adoração a Deus, então Jesus entra em cena, e quando Cristo entra, Ele vence, porque há poder no nome de Jesus. E sabe como Paulo termina o capítulo 8? Ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem poderes, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor, porque nele há vitória. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, em certo momento, numa expressão de triunfo, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É como se ele estivesse dizendo: a minha natureza carnal, miserável, está presa à cruz. É o Cristo vivo que está aqui em mim. O viver que agora tenho na carne, diz Paulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E foi com esta fé, foi com esta vida que há no Filho de Deus, que Paulo viveu o seu cristianismo, combateu o bom combate da fé. É verdade que ele foi decapitado, ele foi martirizado por causa de sua fé, mas Paulo morreu com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo morreu certo de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, use as armas da nossa milícia e seja um crente forte, porque ora, porque se humilha diante da palavra, a interioriza e a obedece. Então seja um crente forte em nome de Jesus e tenha a vitória que vem do Senhor. Que Deus possa abençoar sua vida, e que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa hora na presença do Senhor.